Meu nome é Rogério, este ano completei 40 anos. Desde que me formei na universidade, tenho trabalhado em uma corporação geral. Ultimamente, tenho lidado com tarefas de negociação responsáveis e treinamento de novatos. Estou pensando no que mais posso fazer pela empresa e vivendo dias satisfatórios. No entanto, seria impreciso dizer que minha vida sempre foi tranquila. Desde a infância até sair de casa, fui constantemente comparado ao meu brilhante irmão Alex e levei uma vida atribulada. Acredito que minhas próprias habilidades são médias. Do ponto de vista de um estranho, eu não era excepcional nos estudos ou esportes, mas consegui me sair em um nível médio. No entanto, desde jovem, parentes sempre diziam: Alex é melhor que você nisso. Isso porque meu irmão Alex tinha o pacote completo, sorte e inteligência. Perdi a conta de quantas vezes ouvi: seu irmão é realmente incrível em tudo. Comparar o mais novo ao meu irmão talentoso era uma ocorrência diária para mim. Inicialmente, tentei desesperadamente alcançá-lo, mas gradualmente meu espírito se desgastou. Quando criança, eu não podia dizer que meu irmão e eu éramos próximos, quase não temos memórias significativas juntos. Ele sempre parecia satisfeito em se destacar, enquanto eu me sentia inferior. Vai logo, me dê esse brinquedo. Desde pequenos, não consigo lembrar quantas vezes ele pegou coisas de mim. Mamãe, o Alex está pegando meus brinquedos de novo, eu dizia. Mesmo quando buscava ajuda dos meus pais, todos pareciam ficar ao lado de Alex. Ele sempre foi bom em agradar aqueles acima dele, talvez seja por isso que nunca perceberam que ele estava me intimidando às escondidas. Se está tão chateado, por que não tenta recuperar com sua própria força? Ele dizia, olhando para baixo e rindo de mim. Apesar de ser favorecido na maioria das vezes, Alex nunca parecia ter um espírito generoso. A única que sempre esteve ao meu lado foi nossa avó, com quem morávamos. Sempre que recebia palavras duras dos meus pais ou era intimidado pelo Alex, eu sempre ia para o quarto da minha avó em busca de conforto. Você é uma criança gentil, tudo vai ficar bem, minha avó sempre me confortava enquanto eu chorava, muitas vezes me dando balas de açúcar. O sabor das minhas lágrimas se misturava com a doçura das balas na minha boca. Vovó, essas balas de açúcar são deliciosas. Isso é bom de ouvir, meu neto. Vamos lá, sorria para mim. Seu sorriso combina mais com você, Rogério. Sempre amei o sorriso da minha avó. Conforme fui crescendo, parei de chorar, mas ainda passava muito tempo no quarto da minha avó. Enquanto isso, Alex passou tranquilamente nos exames de admissão para a universidade, frequentou uma escola de prestígio, foi para escolas de elite, e seus resultados em simulados eram sempre excelentes. Eventualmente, ele entrou em uma universidade privada de topo. Como esperado, a primeira vez que Alex enfrentou um contratempo foi 2 anos depois, quando entrei em uma universidade nacional com um padrão de entrada mais alto que o dele. Eu desisti de muitas coisas sobre mim mesmo, mas então vi o quão emocionados nossos pais estavam com o sucesso do Alex em sua primeira escolha de universidade. Isso me fez pensar como eles se sentiriam se o filho deles, pelo qual não tinham expectativas, conseguisse entrar em uma universidade acima de suas habilidades. Pensei que isso poderia ser um ponto de virada na minha vida. Como esperado, Alex ficou furioso e desabafou comigo. Como você se atreve a me ofuscar? Comecei a perceber o mau humor de Alex e ele passou a me tratar de forma mais igual, o que provavelmente o incomodou ainda mais. Ei, desista da sua entrada na universidade, é inaceitável você me ultrapassar. Sem me importar, continuei e fiz minha matrícula na faculdade. Foi lá que conheci minha ex-mulher, Larissa. Larissa era minha colega de classe e ficamos próximos o suficiente para entrar para o mesmo clube. Ela era uma pessoa muito sociável, querida por todos. No início, eu estava nervoso estando sozinho com Larissa, mas ela era encantadora e interessante para conversar. O tempo que passamos juntos se tornou agradável e nosso relacionamento se aprofundou. Então, Larissa começou a me perseguir agressivamente, enviando mensagens diárias e ocasionalmente ligando. Ela me convidava para refeições quase toda semana. Eu pensava que estava sonhando. Um dia, a caminho de casa, Larissa confessou seus sentimentos por mim.
Naquela época, acho que já estava completamente apaixonado por ela. Prometi cuidar de Larissa, que sempre esteve ao meu lado. Quando nosso relacionamento completou 3 meses, a convidei para minha casa familiar. Era sua primeira visita, mas ela parecia se dar bem com meu irmão e meus pais. Meus pais, em particular, gostaram dela, já que ela era boa em conquistar as pessoas. Depois de deixar Larissa em casa e voltar para casa, pude ver claramente que Alex estava de mau humor. Aconteceu que ele estava chateado porque eu tinha uma namorada e ele não. Um cara medíocre como você acabaria com alguém assim, né? Apesar de suas palavras ridicularizarem Larissa e fervilharem meu sangue, eu sabia que discutir só pioraria as coisas, então me segurei e apenas ouvi. Gradualmente, ele começou a falar sobre si mesmo, mencionando que estava sendo cortejado pela filha do Sr. Smith, o presidente da empresa para a qual ele trabalhava. Pensei que ele deveria apenas namorá-la em vez de reclamar comigo, mas parece que eles ainda não tinham chegado lá. Aproveitando que eu estava ouvindo, ele começou a dizer coisas como: é ridículo que um cara como você tenha uma namorada e eu não. As palavras egoístas de Alex me fizeram dizer que era assim que as coisas eram, mas mal conseguia suportar. Desde então, Alex frequentemente fazia comentários irônicos, o que se tornou bastante cansativo. Quando mencionei isso a Larissa no nosso clube, ela ficou preocupada e perguntou detalhes sobre o comportamento do meu irmão. Após algum tempo, casei-me felizmente com Larissa, graças aos meus estudos na faculdade. Consegui um emprego em uma empresa de ponta e, sendo poupador desde jovem, tinha uma quantia decente de economias. Eu pensava que agora poderia viver feliz para sempre com Larissa. No entanto, a realidade não foi tão doce. Como não morávamos juntos antes do casamento, viver juntos foi uma experiência totalmente nova para nós, e ainda estávamos descobrindo as coisas. Enquanto isso, uma coisa chamou minha atenção: Larissa começou a chegar tarde em casa. Ela chegava tarde à noite durante a semana, e nos fins de semana, saía frequentemente por vários motivos. Seu trabalho é tão ocupado a ponto de você chegar tarde todos os dias? Eu perguntava. Bem, sim, ainda sou novata, então não posso sair antes dos meus colegas. Além disso, sou frequentemente convidada para festas, ela explicava. Apesar de dizer isso, os retornos tardios de Larissa não mudavam, na verdade, pareciam piorar. Ela muitas vezes voltava para casa nas primeiras horas da manhã. Além disso, quando estava em casa, ela estava constantemente se comunicando com alguém no celular. Ela ria, demonstrava surpresa ou corava enquanto olhava para o telefone. Vendo Larissa sempre com o telefone, comecei a sentir uma sensação de desconforto. Eu me perguntava se era normal ir a festas com tanta frequência. Quando perguntei sobre as pessoas com quem ela estava bebendo, ela nunca dava uma resposta clara, levando-me a suspeitar inevitavelmente que algo estava errado. Larissa, com quem você sai para beber toda semana? São realmente só festas de trabalho? Por que você se importa tanto? Achei que tínhamos concordado em não sermos controladores. Não suporto quando alguém me questiona assim. Sua resposta irritada me surpreendeu, mas como ainda a amava, fingi não me importar e deixei para lá. À medida que os dias passavam, eu sentia vontade de ver minha avó e decidi visitar a casa da minha família. Vou visitar meus pais por um tempo, mencionei isso a Larissa, que estava se maquiando na sala de estar. Ela rapidamente se virou, surpresa. O quê? Por quê? Eu quero ir também. Senti um pouco de inquietação com a reação de Larissa. Raramente passávamos os feriados juntos. Já a convidei para sair várias vezes, mas ela sempre recusou. Além disso, é normal ter tanta vontade de visitar a casa de alguém assim? Desconfiado, perguntei a Larissa. Não me importo que você venha junto, mas você tinha algo para fazer hoje, não tinha? Eu quero conhecer sua avó. Meus planos não eram tão importantes, então está tudo bem. Ok, Larissa. Vou me arrumar, só espera um pouco. Apesar das minhas suspeitas sobre o comportamento incomumente alegre de Larissa, eu estava ansioso para me encontrar com minha avó, a quem não via há um tempo. Ao chegar na casa da família, em vez de ir para o quarto da minha avó comigo, Larissa sentou-se na sala de estar e parou de usar o celular.
Não vai vir para o quarto da vovó comigo? Não agora, vai lá falar com a vovó, ela respondeu. Depois de ser informado, fui para o quarto da minha avó. Depois de conversar por um tempo, fiquei curioso sobre o comportamento de Larissa e decidi voltar para a sala de estar. Lá, fiquei chocado ao ver meu irmão e Larissa se abraçando. Para minha completa incredulidade, lá estava meu irmão abraçando minha mulher. Minha mente ficou completamente em branco, e fiquei tão atordoado que nem conseguia chorar. Alex, Larissa, o que está acontecendo aqui? Eu perguntei furiosamente. Inicialmente, ambos tinham uma expressão de arrependimento, mas isso logo mudou para uma expressão de irritação e eles ficaram desafiadores. Está tudo bem, não está? Íamos te contar eventualmente, vamos dizer que é hoje, Larissa disse, enquanto envolvia o braço ao redor de Alex. Me diz, o que você quer dizer? Perguntei. Estou saindo com o Alex, ela confessou. Ela me escolheu em vez de você, Alex disse com um sorriso irônico. Ao ver seu rosto presunçoso, senti uma onda de raiva crescendo dentro de mim. Larissa deve ter estado interessada no meu irmão desde o início. Até hoje, tudo se encaixou, eles estavam zombando de mim o tempo todo. Você disse que ia viajar com amigos. Foi com o Alex? Sim, naquela época, éramos realmente apenas amigos, mas, graças a você, conheci o Alex. Sou grata por isso. Observando Larissa olhando para Alex com adoração, senti apenas repulsa. Enquanto eu estava me esforçando, Larissa devia estar passando tempo com Alex. Então, você admite que traiu. Isso significa que teremos que nos divorciar. Se gostava do meu irmão desde o início, por que se casou comigo? Cala a boca, eu nunca gostei de você desde o começo. Por que eu deveria explicar? Ela retrucou duramente. Suas chocantes palavras me deixaram sem palavras, e Larissa continuou a se explicar. Eu ainda era inexperiente naquela época. Você trabalha em uma empresa de topo, certo? Mas, quando ouvi que o Alex estava começando a própria empresa, decidi segui-lo. Ser a esposa de um empresário parece maravilhoso, não é mesmo? Larissa explicou. Enquanto ouvia a história de como ela e Alex se aproximaram, refleti sobre nossos encontros passados. De fato, Larissa sempre parecia mais feliz quando estava com Alex. Agora tudo fazia sentido, ela sempre estava ansiosa para ouvir sobre ele. Mesmo que tivesse se casado comigo, ela esteve o tempo todo vendo-o às escondidas. Eu nem conseguia dizer se a pessoa na minha frente era a mesma Larissa por quem me apaixonei. Sempre fui comparado ao meu irmão e ignorado, até mesmo nossos brinquedos e jogos eram monopolizados por ele. Pensar que a primeira mulher que achei que me reconheceu estava me comparando com meu irmão o tempo todo era agoniante. Bem, diz alguma coisa. Você está chateado? É ridículo você estar mais feliz do que eu. É por isso que decidi tornar a Larissa minha no momento em que a conheci, Alex se vangloriou. Então, o relacionamento deles estava acontecendo mesmo quando eu estava noivo dela. O Alex é mais bonito e me compra o que eu quero, além de estar começando uma empresa, então, obviamente, ele é a escolha melhor, Larissa justificou. O Alex é melhor, uma frase que ouvi inúmeras vezes antes, mas nunca doeu tanto. Mordi meus lábios com força, contendo minhas emoções. O amor realmente se resume a comprar o que alguém quer? Os dois estavam rindo de mim o tempo todo, não é mesmo? Perguntei. Não precisa gritar, já estava óbvio desde o início. Então, não tem jeito, Larissa respondeu com desdém. Chega, vou contar aos nossos pais e aos seus pais sobre isso. Chamem eles aqui agora. Vamos envolver a vovó também, devemos discutir isso juntos, insisti. Diante disso, os dois começaram a entrar em pânico. Precisamos mesmo envolver os pais? Podemos conversar apenas nós três. Por que eu teria que discutir isso numa situação de 1 contra 2, com a Larissa e o Alex? Além disso, se estamos falando de divórcio, é inevitável envolver os pais. Se formos nos divorciar, é melhor discutirmos juntos ou devo chamá-los? Perguntei. Tudo bem, eu chamo, Larissa disse relutantemente.
Larissa, a contragosto, entrou em contato com os pais, e logo uma discussão envolvendo os pais dela, os meus e minha avó, que estava no quarto durante a discussão, começou. A atitude desavergonhada de Larissa parecia como se ela estivesse encantada por estar com a pessoa que amava, além do caso e do fato de ser meu irmão. Ela fez viagens e voltou me traindo. Isso deve ser o que querem dizer com estar em um mundo de fantasia. Primeiro, expliquei a situação. Meus pais ficaram sem palavras, incapazes de acreditar que seu amado filho Alex poderia fazer algo assim, especialmente minha mãe, que sempre mimou ele desde que éramos crianças, parecia profundamente chocada. Surpreendentemente, neste ponto, Larissa me ajudou um pouco. A pessoa que eu amava era seu irmão, então o que o Rogério disse é em grande parte verdade. Meu destino era com o Alex, ela admitiu. Alex concordou com isso. Eles devem ter decidido por essa abordagem desafiadora juntos. Na verdade, era conveniente para mim, pois economizava o esforço de convencer nossos pais. O que me chocou mais foram as palavras da mãe de Larissa. Não vamos nos preocupar. Eles ainda são jovens e devem ser livres para amar quem quiserem. Não nos importamos se é o irmão mais velho ou mais novo, contanto que Larissa esteja feliz, ela disse. O pai de Larissa concordou com isso. Aproveitando a postura absurda dos pais, Alex começou a falar arrogantemente. Larissa e eu estávamos destinados a ficar juntos, e obviamente eu sou muito superior ao meu irmão. Ela percebeu isso, e por isso não é culpa de Larissa, mas sim da inadequação do meu irmão, declarou. Seu absurdo não parou por aí, ele continuou. Quando Larissa retribuiu meus sentimentos, eu fiquei radiante. Rogério não entende a felicidade de tê-la ao seu lado. É claro que eu posso apreciá-la mais do que ele jamais poderia, continuou. Os pais de Larissa foram tocados por suas palavras, confundindo esse caso com uma espécie de história emocionante. Para minha surpresa, Alex continuou a tecer essa narrativa de uma história de amor, enquanto eu ficava ali em choque. Meus pais ficaram em silêncio, sem saber como reagir. Deve ter sido um choque para eles também. Foi quando a voz irritada da minha avó encheu o quarto. Vocês dois têm ideia do que fizeram? O quarto caiu em um silêncio sepulcral. Normalmente gentil e amável, a raiva da minha avó era muito mais temível do que a do meu pai. Ninguém ousava falar. Escutem, vocês realmente vão apoiar essas pessoas sem coração? Se for o caso, eu vou embora, saio desta casa com o Rogério, ela declarou. Impulsionados por essas palavras, meus pais pareceram voltar à realidade, e meu pai falou com firmeza. Ter um relacionamento com a esposa do seu próprio irmão é imperdoável. Eu nunca vou aceitar isso. Se você se divorciar de Rogério e depois se casar com essa mulher, nosso relacionamento de pai e filho acabou. O que você está falando, pai? Pare de brincadeira, retrucou Alex. Eu não estou brincando. Você trouxe isso para você mesmo, respondeu meu pai com severidade. Alex ficou sem palavras. Sob a postura dura do nosso pai, minha mãe, olhando diretamente para Alex, não o defendeu. Acho que estou pagando por ser deserdado pelo meu próprio pai, lamentou Alex. Eu fiquei atônito com suas palavras. Era compreensível que ele estivesse chocado ao ouvir isso do nosso pai, mas era típico dele pensar apenas em si mesmo nessa situação. E então, Larissa se aliou a Alex. É demais. Eu pretendia me divorciar de Rogério de qualquer maneira, então está tudo bem. Mas cortar relações com Alex é terrível, ela reclamou. Tanto meus pais quanto eu achamos que eram eles que eram terríveis. A mãe de Larissa concordava com isso, chorando. Alex, respondendo às palavras do nosso pai, virou-se para nossos pais e declarou. Então, pai e mãe estão ao lado de Rogério, o filho que sempre foi inferior. Vou cortar relações com vocês então, contanto que eu tenha Larissa, não preciso de mais ninguém. Ele saiu apressadamente, de mãos dadas com Larissa, nos deixando sem palavras. Os pais de Larissa pediram desculpas e logo depois se retiraram. Meus pais pediram desculpas para mim. Desculpe por não acreditar em você mais cedo.
Simplesmente não conseguíamos imaginar, e foi errado sempre te compararmos com Alex quando vocês eram crianças, disseram arrependidos. Minha mãe pediu desculpas com lágrimas nos olhos. Você se mostrou uma pessoa sábia e correta, mesmo nascendo em uma família com pais e um irmão assim, ela disse. Não há necessidade de se desculpar, mãe. Desculpe por causar uma disputa tão vergonhosa entre irmãos, respondi. Suas desculpas me deixaram emocionado, e comecei a chorar. Ao me ver chorar, minha mãe me abraçou e sussurrou palavras de consolo. Meus pais também derramaram lágrimas. Foi um dos piores sentimentos que já experimentei. Minha avó, sorrindo, me disse: Você se saiu bem. Senti a barreira que sempre senti entre meus pais e eu desaparecer, dissipando a estranheza do meu coração. Isso foi a única coisa boa que surgiu disso. Fiquei grato ao meu irmão e à Larissa por melhorarem minha relação com meus pais. Eventualmente, Larissa e eu conseguimos nos divorciar com sucesso, mas ela e Alex desapareceram sem deixar rastros. Nem meus pais nem eu nos importávamos mais com eles quando a história desapareceu da memória de todos. Os dois apareceram na casa dos meus pais 5 anos depois do divórcio. Nessa época, a saúde da minha avó havia se deteriorado devido à raiva, e ela estava constantemente no hospital. Quando abri a porta ao som da campainha, lá estavam Alex e Larissa de mãos dadas. Ver Alex sozinho teria sido uma coisa, mas fiquei genuinamente surpreso ao ver Larissa com ele. Faz tempo, não é? Ainda um perdedor, vejo, zombou Alex. Ah, você ainda está respirando. Olhando para você de novo, não consigo acreditar que me casei com uma pessoa tão sem graça. Que capítulo sombrio, zombou Larissa. Eles riram de mim, dizendo essas coisas olhando para mim. Pensei em retrucar, mas parecia bobo levar a sério, então os ignorei. Logo depois, eles tiraram os sapatos e entraram na casa. Pouco depois, meu pai saiu e elevou a voz para os dois que estavam se acomodando na sala de estar. Agora, o que traz vocês aqui depois de todo esse tempo? Você já não é mais meu filho, então apenas saiam. Embora meu pai tenha dito isso, Alex insistiu que só queria fazer um comunicado. Pai, casei com a Larissa. Vim hoje para te contar que quero que saiba que, tomando o seu lugar, Larissa e eu seremos felizes juntos, falou Alex, com um olhar sonhador no rosto, e lá estava Larissa com uma expressão convencida. Esses dois não tinham mudado nada em 5 anos. Meu pai deve ter pensado a mesma coisa, pois soltou um suspiro profundo. Entendi. Já disse muitas vezes que você não é mais meu filho. Não tenho intenção de celebrar seu casamento. Bem, isso está bom. Eu só queria comunicar também, pai, como está a vovó? Como anda a saúde dela ultimamente? Pensei que ele tinha vindo perguntar sobre a nossa avó, que estava hospitalizada devido à doença. Meu pai, um pouco mais ameno com essa pergunta, respondeu de maneira mais gentil. A vovó está como sempre. A doença dela não está melhorando, mas também não está piorando. Não se preocupe. Ah, não era isso que eu queria dizer. E a herança dela? A vovó tem uma quantia considerável, e ouvi dizer que parte dela deveria vir para mim. Será que eu poderia receber minha parte agora como um presente durante a vida dela? Fiquei atordoado. Aconteceu que o motivo real da visita não era o anúncio de casamento, e isso foi apenas um detalhe. O principal objetivo dele era a herança da vovó. No entanto, fiquei intrigado, pois Alex, que começou sua própria empresa desde jovem, não deveria estar passando por dificuldades financeiras. Perguntei diretamente a ele. Você precisa tanto de dinheiro assim? Bem, é que, e Alex começou a gaguejar. Assistindo a isso, meu pai desferiu o golpe final. Na verdade, não há mais herança para vocês dois. A herança da vovó já foi dada como um presente durante a vida ao casal trabalhador. Já foi dada a Rogério e a sua esposa Sara. O que você acabou de dizer? Alex caiu de joelhos, pois minha esposa era filha do presidente da empresa onde ele costumava trabalhar, a mulher por quem ele estava perdidamente apaixonado. Como assim? Vocês estão realmente casados? Ele perguntou.
Quanto tempo não vejo você, disse Sara. A mulher que sorri tão radiante agora é minha esposa, mesmo diante de Alex e Larissa. Sara se destaca, confiante e imponente. Quando Sara fala, Alex fica visivelmente abalado. Ela e eu éramos originalmente colegas de classe e nos dávamos bem. Ela estava lá para me apoiar de maneira compassiva durante meu divórcio complicado. Começamos a namorar depois que meu divórcio foi finalizado, mas foi um mês depois que percebi que ela era a pessoa por quem Alex tinha sentimentos. Eu tinha uma intuição, e ela se mostrou verdadeira na época. Alex se gabava como se fosse ele quem tivesse encerrado tudo, mas a verdade era que, apesar de seus esforços sinceros, Sara não estava interessada. Eu não falava muito sobre meu irmão, então demorei um pouco para perceber. Normalmente, alguém hesitaria em namorar o ex do próprio irmão, então eu estava preparado para ser rejeitado. No entanto, ela sorriu alegremente e disse: Rogério é Rogério, não importa quem seja seu irmão. Claro, se você fosse arrogante como o Alex, eu não gostaria, mas, enquanto for você, Rogério, eu quero estar com você para sempre. Descobrir que Sara, por quem ele já foi profundamente apaixonado, e eu estávamos casados pareceu causar um choque significativo em Alex. Vendo sua reação, Larissa também começou a sentir a tensão incomum e começou a entrar em pânico. Então, Sara, piorando a situação, se virou para Larissa e disse: Prazer em conhecê-la. Na verdade, Alex já correu atrás de mim, mas ele era tão egoísta, centrado em si mesmo e francamente não muito inteligente, então achei exaustivo estar ao redor dele. Isso não te incomoda ouvir isso? Alex apertou os lábios, seu rosto uma expressão de amargura indescritível. Mesmo através de suas lágrimas, Alex começou a falar sobre a herança novamente. Apenas me dê toda a herança da vovó e acabamos com isso. Quando eu estava prestes a explicar, Sara me interrompeu. Na verdade, estamos esperando um bebê. É o que você chamaria de um casamento por necessidade. Estávamos discutindo como seria caro e desafiador. Então, a vovó disse: Rogério já sofreu o suficiente por causa do seu péssimo irmão. Não posso deixá-lo lutar financeiramente também. Então, ela decidiu nos dar a herança. Originalmente, estava sendo discutido fazer um testamento para mais tarde, mas, desde que a gravidez de Sara veio à tona, precisávamos do dinheiro imediatamente. Por isso, a vovó nos deu uma herança vitalícia. A propósito, ouvi dizer que esses dois precisam de dinheiro urgentemente também. O que aconteceu? Pode ser que algo tenha dado errado com a empresa do Alex. Comecei a sentir como se estivesse esfregando sal na ferida. Aparentemente, a empresa deles faliu, e estão afundados em dívidas. Desesperados, vieram até nós de olho na herança da vovó. Meu pai falou silenciosamente. Então, é verdade, o que vai, volta. De qualquer forma, não temos dinheiro para emprestar a vocês. Estão apenas colhendo o que plantaram. Alex, chocado com as palavras do meu pai, olhou para baixo, e minha mãe, olhando diretamente para Alex, não o defendeu. Eu sei que é difícil dizer isso nessas circunstâncias, mas estou realmente feliz que vocês dois tenham voltado. Larissa e Alex, vocês fizeram Rogério passar por muito. Conversei com o advogado da família, usando minhas conexões. Ele disse que é justo que Rogério receba a pensão alimentícia devido ao divórcio. Larissa e Alex, por causa de vocês dois, Rogério sofreu muito. O advogado disse que é justo que Rogério receba a pensão alimentícia. Agora, entendam que essa é uma situação difícil, mas isso é separado. Certifiquem-se de pagar a Rogério a pensão alimentícia. A voz animada da minha mãe subiu em empolgação ao falar. Atordoados pelas broncas dos meus pais, os dois piscaram rapidamente, trêmulos e sem palavras. Eu não pedi pensão alimentícia quando me divorciei de Larissa. Eu simplesmente não tinha coragem para isso e queria me distanciar deles. No entanto, mais tarde, minha mãe sugeriu que eu pedisse pensão alimentícia ao ver meu irmão e sua esposa tentando explorar até mesmo o dinheiro da vovó. Decidi seguir em frente com isso. Vocês ouvirão do advogado em breve. Discutiremos o restante por meio dele.
Com essas palavras finais eles saíram trêmulo. Sara e eu estávamos agradecidos pela herança vitalícia da vovó. Graças a isso, conseguimos levar uma vida confortável e feliz. Sara concilia o trabalho enquanto cuida diligentemente da casa e da nossa filha todos os dias. Tivemos uma menina, é uma cópia fiel da Sara, uma beleza em desenvolvimento. Parece que temos 2 anjos em casa, o que torna o trabalho ainda mais recompensador. Acabei de ser promovido. Meus pais frequentemente vêm brincar com a neta, trazem brinquedos, o que é legal, mas, como Sara ri, estamos ficando sem espaço para colocá-los. Meu irmão e ex-mulher sumiram do radar novamente depois disso. A única vez que ouvimos falar deles foi quando vieram sem vergonha pedir dinheiro. Por favor, eu estou implorando, vocês podem nos emprestar algum dinheiro, mesmo que seja só um pouco? Alex se ajoelhou na soleira da porta sem um pingo de vergonha. Eu me agachei para encontrar seus olhos dizendo: Alex, você realmente precisa de um empréstimo com tanta urgência? Seus olhos se iluminaram, mas eu tive que dizer a ele a dura verdade. Desculpe, mas eu não posso emprestar o dinheiro. Se você precisa de dinheiro, deveria encontrar um emprego extra ou resolver algo por conta própria. As mesmas palavras que ele sempre usava comigo quando era criança. Ele saiu vermelho e mordendo os lábios, um claro sinal de que ele também se lembrava dessas palavras. Desde então, não voltaram para nossa casa ou mesmo para a casa dos nossos pais. Talvez estejam contando com a família de Larissa agora, mas de qualquer forma, provavelmente estão levando uma vida difícil. Quanto a mim, estou desfrutando de uma vida feliz com Sara, nossa filha. Vovó, estamos aqui para visitar, minha filha dizia. Como é adorável minha neta, minha avó dizia. Ela, que estava se sentindo mal, ficou animada com o nascimento da bisneta. Ela é uma boa garota, assim como Rogério, vovó falou com nossa filha com um sorriso. Sara e eu assistimos a essa cena reconfortante, apreciando a felicidade de estar cercados por nossos entes queridos. A história de hoje chegou ao fim. E se você quiser mudar a sua história através de deliciosos brigadeiros gourmets, os tornando sua fonte de renda extra, ou até mesmo principal, adquira agora seu livro digital, que chegará no seu e-mail com mais de 80 receitas de brigadeiros por um preço ridiculamente barato. Você ainda ganha bônus sensacionais como planilha mágica de precificação, receitas bônus de outros doces e muito mais. E se não quiser fazer renda com seus brigadeiros, você pode simplesmente deixar seus amigos e familiares apaixonados por essas gostosuras. Clica no link do primeiro comentário desse vídeo e reserve agora seu livro digital. E não se esqueça de comentar qual lição você tirou dessa história. Também deixe um like no vídeo, e se inscreva para não perder os próximos vídeos.